Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, nós estamos fazendo uma série de mensagens falando acerca de oração. Meu primeiro áudio eu falei acerca de oração que Deus responde. E hoje eu quero vos falar de oração não respondida por Deus. Porque Deus não responde oração muitas vezes feito mesmo movido com fé. O que ocorre realmente para Deus não responder uma oração feita mesmo com fé? Então eu chamo a vossa atenção para algo que aconteceu dentro da vida de Moisés, servo do Senhor, no livro de Número capítulo 20, versículo 1 em diante. Está escrito assim: os filhos de Israel, a congregação toda chegaram ao deserto de Zim no primeiro mês. E o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Ora, não havia água para a congregação, pelo que se ajuntaram contra Moisés e Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos perecido quando pereceram os nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais. E porque nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar, onde não há semente, nem figo, nem vides, nem romã, nem mesmo água para beber. Então Moisés e Arão se foram da presença da assembleia até a porta da tenda da revelação e se lançaram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhe apareceu. E o Senhor disse a Moisés: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão e teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos que ela te dê água. Assim tirará a água da rocha e dará a beber à congregação e aos animais. Moisés, pois, tomou a vara diante do Senhor, como este lhe ordenou. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés disse-lhe: ouvi agora, rebeldes, porventuras tiraremos água desta rocha para vós. Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu água copiosamente, e a congregação bebeu e os seus animais. Pelo que o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me creste a mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzirá esta congregação na terra que eu lhe dei. Estas são águas de Meribá, porque ali os filhos de Israel contenderam com o Senhor, que nele se santificou. Muito bem, amados, eu peguei esta passagem para vos explicar algo que acontece dentro do mundo espiritual. É uma leitura extensa. Eu falei sobre Deus ter respondido a oração do rei Ezequias, que foi feito de uma forma positiva, e
Deus respondeu com sim. O sim de Deus visa atingir o propósito final do seu próprio plano, dizendo ao seu servo que a sua oração foi ouvida, que Deus se agradara da sua oração. Hoje eu quero vos falar que Deus não se prende obrigatoriamente a dizer sim em tudo quanto pedimos, porque muitas vezes não sabemos como pedir ou pedimos de forma errada. Então, para o nosso próprio bem, Deus responde muitas vezes negativamente, não nos concedendo aquilo que pedimos. Embora não entendemos muitas vezes no momento o não de Deus, mas o não de Deus é um meio que Ele usa para dizer-nos que nos ama e que quer nos livrar de futuros dissabores. O Senhor também usa o não para nos corrigir, não para se vingar de nós, mas para nos pôr no caminho certo. E muitas vezes, ainda que doa em nosso coração, o não de Deus é para que se cumpra a palavra de Deus de uma forma positiva em nossa vida. Quando Deus nos diz não, é porque muitas vezes aquilo que estamos pedindo a Ele não irá edificar a nossa vida. Quero aproveitar esta mensagem de hoje para falar que a desobediência é um forte fator que impede a bênção de Deus e faz com que Ele não responda a nossa oração de forma positiva. Quero mostrar para vocês através da mensagem de hoje que Moisés desobedeceu ao Senhor por ocasião do incidente ocorrido em Meribá, quando o povo de Israel reclamou porque lhe faltava água. Moisés e Arão foram para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre os seus rostos e clamaram e suplicaram a Deus. E a glória do Senhor lhe apareceu. Deus já sabia que o povo estava murmurando, querendo água, querendo saciar sua sede. Então o próprio Senhor instruiu a Moisés para que ele fosse perante a rocha, diante do povo, e pedisse a rocha, e dela ele tiraria água para todos saciarem sua sede. Não devia bater com a vara como da outra vez, não deveria ferir a rocha como da outra vez, mas simplesmente pedir para a rocha que ela lhe concedesse água. Mas Moisés desobedeceu ao Senhor. Ele tomou a vara e feriu a rocha por 2 vezes. Por que Moisés fez isso, amado? Porque estava irado com o povo. E a ira, ele acaba nos desviando da presença de Deus. A ira acaba nos levando a desobedecer ao próprio Deus. Depois de Moisés ter ferido a rocha concede água e toda a assembleia dos filhos de Israel sacia a sua sede até os seus animais. Então Moisés chega perante o Senhor e diz: pronto, Senhor, o povo está bebendo água à vontade. Missão cumprida, meu Deus. Mas Deus não aceitou a solução do problema conforme a ação de Moisés.
Deus disse para Moisés: não, Moisés, a ordem que eu lhe dei foi para que você falasse para a rocha, não para que batesse na rocha. Não era para você ferir a rocha com a vara, mas que você pedisse que a rocha te concedesse a água. Por isso, você não fará o povo entrar na terra prometida. Você desobedeceu-me, Moisés. Levantarei outro líder, um homem que seja obediente e leal, um homem que seja submisso, que ouça a minha ordem e as cumpra. Este homem, sim, Moisés, guiará o meu povo até Canaã, a terra da promessa. Muito bem, amados, ao lermos as histórias sagradas, nós iremos nos deparar que depois de um longo tempo de peregrinação pelo deserto, o povo de Israel chega na fronteira de Canaã, a terra prometida por Deus, a terra que Deus prometera para o patriarca Abraão. Faltava apenas atravessar o rio Jordão e possuí-la. Moisés ficou deslumbrado com a beleza do cenário, com as montanhas e com a fertilidade da região. Então ele entrou na presença de Deus em oração, foi orar a Deus para pedir que lhe fosse dado a oportunidade de entrar na terra. Ele esperava que o Senhor, na sua grande benignidade, na sua grande bondade, revogasse a decisão de não permitir a sua entrada na terra de Canaã. Ele orou a Deus em Deuteronômio capítulo 3, versículo 25. Encontramos a oração de Moisés falando com Deus: rogo-te, Senhor, que me deixe passar, para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o próprio Líbano. Muito bem, amados, aqui está a oração de Moisés, uma oração pedindo a Deus que Deus permitisse que ele entrasse na terra da promessa. E aqui que as coisas começam a pegar. Moisés sempre foi íntimo de Deus. Moisés falava com o Senhor face a face. Moisés, um tremendo servo, renunciou a sua vida no palácio de Faraó, onde foi criado com todo conforto e sabedoria, que tinha toda a oportunidade de se tornar um faraó do Egito. Mas um dia Deus lhe apareceu e anunciou que ele seria o líder, o homem escolhido para tirar Israel do Egito e conduzi-lo rumo à terra da promessa. Muito bem, amados, Moisés tinha plenas condições morais para que Deus permitisse que ele pudesse realizar o seu grande sonho de entrar em Canaã, a terra prometida por Deus.
Daí a razão da sua oração, de seu apelo a Deus. Mas, amado, a resposta de Deus não foi favorável a Moisés. Olha que Deus diz para Moisés: basta, Moisés, não me fale mais nisto. É difícil, amado, quando Deus olha para você e diz: basta, não me peça isso, eu não te darei. Quando Deus diz para você: coloca a sua casa em ordem, você vai morrer. Quando Deus diz para você: olha, você foi pesado e foi colocado em falta. E Deus continuou dando a instrução a Moisés, dizendo: vá até o alto do monte Pisga e olhe nos 4 direções, para o norte, para o sul, para o leste e oeste, e contempla com teus próprios olhos a terra e toda a sua beleza. Olhe, Moisés, porque você não passará este Jordão. Deuteronômio 3, versículo 27. Então Moisés subiu ao cume do monte Pisga, e lá ele contempla a terra. O Senhor lhe mostrou toda a terra. Esta é a terra, Moisés, que prometi quando te chamei lá, quando você ainda estava no Egito. E agora, meu servo Moisés, eu faço você enxergar com teus próprios olhos. Porém, você, Moisés, não irá entrar na terra da promessa. Por quê? Porque Deus havia mandado que Moisés pedisse para a rocha, e se Moisés simplesmente pedisse para a rocha, que a rocha era próprio Cristo, a rocha abriria a sua boca e forneceria água. Mas Moisés estava irado, e por causa desta ira ele fere a rocha por 2 vezes. E ao ferir a rocha, Deus diz para ele: Moisés, meu servo, eu não mandei você ferir a rocha, eu mandei você pedir água para a rocha. E por causa disso, você não entrará na terra da promessa. Nós vemos, amados, que o não de Deus, geralmente, ele vem para nós mostrar que alguma coisa no percurso da nossa própria vida nos impediu que as bênçãos de Deus viessem sobre a nossa alma. Este, amado, é um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Se porventura você tem orado a Deus e Deus tem dito para você: não, meu servo, é alguma coisa que está impedindo você de receber a bênção de Deus. Eterno e soberano Deus, Deus de benignidade, Deus de amor, de paz, em o nome do teu amado Filho, Senhor Jesus, eis-me aqui, te glorificando, exaltando o teu nome, dizendo a ti, Senhor, que sou grato por tudo. Que o Senhor me corrija, Pai. Que o Senhor me direcione, para que quando eu chegar na tua presença, eu não esteja em falha, e o Senhor vem dizer para mim: não, meu servo, você não pode entrar.
pois você foi desobediente à minha voz. Abençoa, Senhor, este irmão, esta irmã, a todos os ouvintes da Rádio El Shaddai Vida, a todos os irmãos que me acompanham pela página do Facebook, a todos os irmãos que me acompanham pelo grupo do WhatsApp e a todos que estão recebendo através da minha lista de transmissão. Que a sua benevolência, o seu amor, a sua graça, Pai, esteja sobre a vida deste meu irmão, desta minha irmã, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.